Meus queridos, atenção aqui, ó. É rapidinho. Antes de passar a nossa palavra aqui para o nosso amado Vince, queria só partilhar uma experiência rápida com os irmãos. Nós estávamos nos preparando agora para podermos virmos à reunião. E estava lá minha família, né? Meus genros, minhas filhas. E aí o Yuri e a Tayane desceram para irem para casa e me ligaram no telefone dizendo que era para me descer lá na porta do prédio e tinha uma situação lá para ser resolvida. E quando nós descemos, na porta do prédio tinha um jovem com várias escoriações. Segundo a Tayane, que é médica, estava em coma, alcoólatra, ou não sei se de que era, mas estava inconsciente. E eu tive uma misericórdia muito grande por aquele jovem, porque ele estava deitado numa pedra, com a cabeça na pedra. Uma situação muito triste, queridos. Aí eu peguei o tapete do meu carro, botei debaixo da cabeça dele, e Deus me ministrou. E eu compartilhei com meus genros. Se a presença do Senhor não for conosco, era aquilo que nós seríamos. Eu fiquei muito tocado. Estou partilhando isso com os irmãos, porque nós estamos aqui num tempo tão gostoso de adoração ao Senhor, poder abraçar o irmão, beijar. E aquele senhor ali que estava num estado que a gente não conseguia nem tocar. Daqui a pouco, assim que nós saímos daqui, Deus ministrou aqui meu coração aqui. Eu gostaria de estar indo lá no UPA para orar por esse homem. Eu queria que os irmãos clamassem ao Senhor pela vida desse homem, para que Deus possa fazer um milagre nele, para que ele seja não só curado do seu físico, mas da sua alma, né? Que Deus possa resgatar esse homem. Sei que não é por acaso que ele foi jogado ou caiu ali, não sabemos como que aconteceu. Mas queria só partilhar isso com os irmãos, porque foi algo que mexeu muito com todos nós, né? Minha família toda desceu para ver a situação do SAMU resgatando aquele homem lá, numa cena muito triste. Então eu queria estar orando por ele e peço à igreja também que esteja nos cobrindo em oração. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, nós te damos graça porque estamos escondidos no Senhor. A nossa vida está escondida em Ti, Pai. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem colocado os anjos do Senhor ao nosso redor e o diabo, o inimigo, não nos toca. Obrigado, Deus, por nos manter vivo e no Senhor. Pai, muito obrigado pela família que o Senhor nos deu. Obrigado pela tua igreja linda, maravilhosa, cheirosa, perfumada. Obrigado, Deus. E agora, Pai, nós queremos orar por esse homem, Deus. Tem misericórdia, Jesus. Pai, oh Deus, repreende toda ação maligna na vida daquele homem agora. E Pai, nós te pedimos que o Senhor faz um milagre que o Senhor fez na vida de cada um agora. Nós pedimos que ele possa acontecer na vida desse homem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, fazer desse tempo que nós tivemos ali, um tempo para que ele seja resgatado pelo Senhor, em nome de Jesus. Vem cá, meu querido. Amém. Aproveitando, né? Amém. Queria pedir os presbíteros aqui, vamos estar aqui junto com o Vince, vamos abençoar a vida desse homem tão lindo em Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor liberou sobre a tua igreja, Jesus. Obrigado, Jesus, que o Senhor abra o entendimento, abre os olhos do nosso entendimento, Jesus, para não pararmos num limite. Queremos ir além, Pai. Abre os nossos olhos, Jesus.
e que a palavra do Senhor seja revelada aos nossos corações. Queremos ouvir a voz do Senhor audível, Senhor. Oh Jesus, tira todo bloqueio, toda falta de entendimento, toda resistência, em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre nós, Jesus, uma porção dobrada, Jesus, da tua palavra, Pai, do teu amor. Jesus amado, usa a vida do vice como o Senhor tem usado com tanta graça, Jesus. Que o Senhor possa estar usando mais uma vez esse homem para falar conosco, para falar com a tua igreja, Pai, para nos ministrar, para nos exortar, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que seja um tempo de edificação da tua igreja, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo tempo que tivemos hoje de manhã, pelo tempo que tivemos ontem e pelo tempo que o Senhor vai nos dar agora, Jesus. Pai, recebemos do Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Obrigado, queridos. Aleluia. A Meré, ela tem um tempo agora de muito êxtase, né, Meré? Vem, muita alegria no Senhor, e nós nos alegramos com ela, né? Louvado seja o Senhor. Irmãos, rapidinho a gente vai apresentar as localidades, são muitas, mas rapidinho para não atrasar o Vince, né? Os irmãos de Aracê, cadê? Amém. Carangola, Belo Horizonte, Abre Campo, fica de pé aí, gente, para todo mundo conhecer. Abre Campo, lá atrás. Marechal Floriano, Eliel e a família. As irmãs de Reduto, isso. Santana do Manhuaçu, Ézera e Marinalva. Simonésia, acho que eles não vieram hoje não. Nova Venécia, Pedra Azul. Cadê os irmãos de Pedra Azul? Estão por aí, viu? Ah, lá atrás, ó, os irmãos lá. Vitória. Vila Velha. Um grupo de Vila Velha. Venda Nova do Imigrante. Aê! Os irmãos de Pinheiros, nossos queridos de Pinheiros, estão pertinho de nós aqui. Rio de Janeiro, uma localidade. Niterói, Dona Tereza e os netos. Cadê Niterói? Acho que eles estão na salinha, né? A Gabi, tem mais, viu, gente? Lá atrás, a avó, o Pedro. São Paulo, nós temos 2 irmãos de São Paulo, uma moça e um rapaz. São Paulo, está ali a Débora. A Débora é solteira. A Débora é solteira, viu, gente? Juiz de Fora, temos o Natan. Ponte Nova, Deus irmãos de Ponte Nova. Manhumirim. Que benção. Matias, tem o Levi, cadê o Levi? Mariana, temos o pastor Adriano e mais uns irmãos. Viçosa. Agora Manhuaçu. Fica de pé aí, gente. Agora Teixeira de Freitas. Nós temos uma irmã de Jacareípe. A mãe do Vinícius Loyola, lá atrás. E eu queria saber se os irmãos da Igreja Apostólica, de casa em casa, estão hoje à noite conosco. Estiveram ontem conosco, não estão não. Tá, jóia? Irmãos, muita... Quem? Guarapari. Porque eles escreveram por Manhuaçu, né? Irmãos, muita alegria de recebê-los, uma honra para nós, né? Muita alegria mesmo. Portugal, gente, Lisboa. A Érica. Que bênção. Pronto, Vince, obrigada. Faltou ninguém, não?
Aleluia, amados. Vamos continuar, mas eu quero só lembrar os irmãos, eu comecei a falar aqui de manhã, que o ano está correndo velozmente, e que Deus tem feito grandes coisas, vai fazer grandes coisas. Depois eu cheguei até abril, né? O encontro da Páscoa, que estaremos lá com presbíteros, líderes e também aqueles que rapidamente os nossos pastores aqui vão convidar, né? Amém? Lembrem aí os presbíteros local, ali tem uma lista de gente que vai convidar, já está convidando, e outros. Então vamos estar com as localidades lá naquele centro de convenção, e Deus tem feito grandes coisas a cada encontro nosso lá, amém? Mas esse ano eu quero pedir aos irmãos que orem por nós também, a respeito de um encontro muito especial que teremos em maio. Então esse ano é dose dupla o tempo todo, porque pela primeira vez nós estamos hospedando aqui no Brasil o encontro internacional de comunhão apostólica. São mais de 20 nações de apóstolos, e eu faço parte de um núcleo internacional e trouxe esse encontro para o Brasil, para a Vitória, amém? E aqueles todos que estão trabalhando com o ministério apostólico no mundo, gente mais afinada no sentido de caráter e tal. Um dos irmãos que vem tem 1.500 igrejas que está debaixo dele, né? É um dos irmãos que participa conosco lá no núcleo, o Weber, lá de Santarém, que muitos conhecem, vai estar conosco. Paulo Júnior também, Paulo Júnior Borges, né? Tem o Paulo Júnior que vai estar conosco também todo o tempo, durante uma semaninha toda. O Miraida lá da Argentina, o Azaf Borba, a Sam está lembrando também, estará fazendo louvor nesse encontro, e outras figuras menos importantes como Willy, né? Então, nós queremos dizer que é um ano de muita expectativa, porque além desse encontro internacional, logo em seguida, e eu quero convidar os pastores aqui também, e até dizer daqueles jovens que têm sede de Deus, logo após esse encontro apostólico, a gente vai ter a comunhão de ministérios translocais, que vem muita gente também da América do Sul, confirmados, Chile, Colômbia, Peru, outras nações, Argentina. Então, resiste, hein, Fabinha? Louvado seja o Senhor, tem que resistir aí. Eu estou com discernimento, que a tarde foi longa. Nem comecei. Então, a gente vai ter um tempo muito, muito precioso. Orem por nós, porque quando eu estou com esses irmãos de alguns lugares do mundo, eu tenho dito assim: nós queremos levar esse encontro para o Brasil, para que vocês conheçam a hospitalidade, o serviço da igreja, o amor, porque muitos desses encontros são em hotéis, em várias partes do mundo, mas eu quero que os irmãos conheçam as nossas casas, as nossas vidas, o nosso serviço. E amanhã, eu creio que muitos vão receber aí, da manhã para segunda, detalhes sobre esse encontro. E eu coloquei assim: haverá hospedagem oferecida pela igreja gratuitamente, enquanto for possível, né? Porque pode chegar um número que a gente não consiga mais atender, mas esperamos atender a todos nas nossas casas, amém? Os irmãos terão detalhes sobre isso, e ore por nós, porque esse ano ainda, depois disso tudo, né? Quer dizer, tem o sertão de novo, junho para julho, final do mês de junho para julho, e temos que ir ao Paquistão, nos Estados Unidos, no Canadá e alguns países da Europa, e o ano acabou. Amém? 2023. Louvado seja o Senhor. A gente hoje pela manhã começou a compartilhar uma palavra
para aqueles que não estiveram aqui, que está em Hebreus, no capítulo 11, e lemos a partir dos versículos 23 até 26, falando sobre Moisés, que foi um homem que nasceu hoje, até na hora do almoço, compartilhei um pouco com a dona Terezinha, que fez uma pergunta sobre Moisés, e é tão tremenda a história de Moisés, né? Quando ele saiu na força dele, está em Atos, aí ele matou um egípcio, depois ele foi para o deserto para ser tratado 40 anos, tremendo. Depois ele veio na força do Senhor, quando o Senhor chamou a Moisés, aí tudo dentro da vontade de Deus. Mas esse homem foi espetacular, talvez o maior líder no Velho Testamento, e a palavra diz, e hoje nós falamos muito claramente, como ele, quando ele já foi homem feito, com juízo, com poder de decisão, homem que queria decidir segundo a vontade de Deus, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele deixou então aquele luxo, aquela cultura top do Egito, para então servir ao Senhor. Ele entendeu que tinha um galardão, que tinha algo muito maior, ainda que tinham coisas, dificuldades reservadas. E nós falamos sobre escolha. Moisés escolheu, como Maria, a Bíblia diz, Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Qual que é a parte melhor que nós podemos escolher? Quando Marta corria de um lado para o outro, Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, aprendendo com ele. Então, a vida agitada pode roubar de nós essa questão da contemplação do Senhor, de ver o Senhor, de experimentar o Senhor, de ouvir a sua voz em todo o tempo. Então é muito importante a gente entender que temos que estar calçados na oração, calçados na palavra. Obrigado ao Senhor por tantas pessoas que foram tão grandemente impactadas. Orei por pessoas, né, que hoje pela manhã entregaram filho, entregou marido, entregou a própria vida, e situações tantas que Deus fez aqui pela manhã. E é por isso que a Bíblia diz que os livros todos deste mundo não poderiam caber toda essa experiência que cada um de nós temos com o Senhor, porque elas são grandes, e que nós podemos fazer coisas maiores do que Ele fez, porque Ele era um, mas nós somos vários. Nós, a igreja, no sentido coletivo, no sentido de que Deus usa a todos nós. E algo que Deus também nos falou pela manhã, e queremos continuar falando nessa noite, é que as nossas escolhas de hoje demandam totalmente, interferem totalmente, decidem totalmente o nosso futuro. E nós, calçados na oração e na palavra, queremos continuar vivendo isso todos os dias, sabendo que se a nossa escolha for errada, a gente vai ter problemas. A gente vai continuar falando sobre isso agora à noite. E uma coisa que Deus falava hoje, quando eu desci a escada lá do Marcos Vinícius, teve gente que fez escolhas para viver mais ou menos. Você conhece alguém assim? Eu vou para o mais ou menos, porque eu nem estou fora e também ninguém fica me perturbando. Eu vou para o mais ou menos. Então, mais ou menos não é intensidade em Deus, porque a vida com Deus, ela tem que ser vibrante, intensa, forte. Não pode ser mais ou menos. Vai ser, mas qual que é o resultado disso? Palha, feno, dificilmente vai ser ouro. Mas nós queremos ser ouro diante de Deus. Quando provado pelo fogo,
vamos estar purificados e mais fortalecidos, porque é assim que Deus nos ensina. Então nós começamos por Hebreus, louvado seja o Senhor pelo sonho do Tiago, por outras palavras, sonhos que eu ouvi depois, confirmando essa palavra, porque Deus quer você totalmente integral para Ele. Vamos abrir a palavra seguindo no livro de Hebreus, que então eu soube, não sabia, que os irmãos estão estudando esse livro aqui, né? Não combinamos nada, mas o Espírito Santo de Deus fala, dá sonhos, né? E é tão gostoso a gente estar na harmonia do Senhor. Deus fala em todo lugar. Hebreus no capítulo 12, nós vamos ver sobre Esaú, versículos 16 e o versículo 17. Hebreus 12, 16 e 17. Esses dois versículos, eles tratam de uma advertência que Deus faz para nós sobre a vida cristã. É uma advertência importantíssima. Diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continua nos falando. Estou na total dependência de ti. Obrigado por todas as orações, por toda a tua palavra e obra hoje pela manhã. Agora, Deus, dai-nos o alimento dessa noite, em nome de Jesus. Amém. A gente sabe que Esaú era o primogênito. Ele era filho de Isaac e de Rebeca. E era o irmão gêmeo de Jacó. Só que ele nasceu primeiro. Nasceu primeiro, por isso era o primogênito. E a gente sabe, a Bíblia também fala, depois pode buscar em Gênesis, a história de Esaú, Jacó, e fala que eles brigavam desde o ventre da mãe, esses dois irmãos. Eu fiquei pensando, não tinha naquele tempo ultrassom, mas Deus falou que eles já brigavam desde o ventre da mãe. Deus é tremendo, né? E a palavra diz que o pai dele, Isaac, ele tinha uma preferência por Esaú, não por Jacó. E por que tinha uma preferência? Cuidado com preferência. Deus não quer que tenhamos preferência, porque Deus não faz acepção de pessoas. Posso ser amado, mas não sou o queridinho, o escolhido, no sentido de alguém, o preferidinho. Não, temos que amar a todos, de igual modo. É assim que nos ensina a palavra. E essa afinidade que Isaac tinha com Esaú, é porque Esaú era um amigo dele de caça, amém? Então quando a gente tiver amigo de pescaria, amigo de caça, amigo de... cuidado, amém? Porque a gente tem que preferir a todos, honrar a todos e tentarmos estar com todos. Tem muitas histórias e lições desses homens na Bíblia, mas a gente vai continuar aqui dentro daquilo que Deus quer nos falar sobre Esaú. E sobre Esaú a Bíblia diz assim: nem haja algum impuro
ou profano. Profanar significa, está no dicionário, aquele que não segue uma religião. Então tem muita gente profanando a igreja, porque de fato a gente não segue Jesus dentro do contexto que Deus nos ensinou a viver como igreja. E profano é aquilo que também a gente está negando. Não quero negar as coisas que eu creio, porque eu não quero profanar essas coisas tão importantes da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Esaú, ele então afrontou a Deus com essas atitudes. Ele maculou o ensino com essas atitudes. Então essas coisas, elas não podem acontecer conosco. E a advertência dura que está aqui no versículo 17, aqui essa palavra repasto, é porque de fato ele queria alimentar, ele estava com fome, muita fome, e ele queria um banquete. Eu acho que em outras traduções essa palavra está um pouco mais clara. E ele vendeu o seu direito de primogenitura. E depois ele queria dar a bênção. Mas a Bíblia diz que ele foi rejeitado. Eu já falei com homens assim: amado, eu sei que Deus é misericordioso, é longânimo, mas você está abusando da longanimidade, da misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre, eu sei, mas eu não correria o risco que você está correndo, porque você conhece alguns de nós, como esse homem que eu falava, um pastor, mas um homem de uma vida imoral, profana, um homem pecador, traía, adulterava, drogava, e ele tinha aqueles repentes de se levantar em Deus, e era usado Deus na sua misericórdia. Mas como ele brincou com Deus, como ele brincou, ele chegou muito perto da morte algumas vezes, e hoje de novo ele está mal, está fora, e quase que sem notícias. De vez em quando me liga desesperado, chorando, mas quem sabe esse caso é o caso desse homem aqui como Esaú, que a Bíblia diz no versículo 17, na parte final: pois não achou lugar de arrependimento. E a palavra diz: embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, eu sei que muitas vezes tem algumas coisas que é uma tentação. E como eu disse hoje de manhã, se é o celular que é a sua tentação, deixa ele longe de você. Põe na bolsa, põe no bolso, dificulta de qualquer maneira, porque senão você pode de alguma forma ser traído por situações, e durante a reunião está de novo Deus falando ao que eu creio hoje é uma tentação na vida de alguns, joguinho em tempo de guerra. A gente está em tempo de guerra espiritual. E Esaú, ele escolheu vender os seus direitos. E eu quero dizer aos irmãos que nessa noite nós vamos nos concentrar principalmente numa palavra que é disciplina. Então nós temos que ter disciplina em muitas situações, porque a falta de disciplina tem trazido muitas consequências.
E como adultos, nós temos que medir as consequências. A Bíblia, quando fala conosco sobre os dons do Espírito, coloca uma quantidade de riqueza sobre esses dons. Mas quando fala das obras da carne, faz uma quantidade de citações, uma lista grande também. E nas obras da carne, a gente vai encontrar muitas coisas que não podem permanecer na nossa vida. Ainda que você esteja coberto ou coberta de razão, porque nós somos traídos exatamente por isso, pela justiça. A minha justiça própria é muito grande. A minha indignação é muito grande. E nós temos que lutar contra essas coisas que nós já detectamos na nossa vida. Você é vulnerável? Nessa situação, se concentre, em nome de Jesus, em vencer essas situações. Nós temos que dizer não para os nossos desejos carnais. Porque nós queremos andar e viver no Espírito. É isso que nós queremos. Principalmente os jovens, às vezes quando passa a data, ou passa a época, né? Porque como jovens, eu sei que Deus falou muito para vocês hoje, mas Deus continua falando. Tem uma quantidade de coisas que esses impulsos, essa impetuosidade que você tem, quando chegar lá na frente, que houver um pouco mais de amadurecimento, de compreensão das coisas, você pode olhar para trás e dizer assim: obrigado, Senhor. Eu tive que vencer isso, novinho, no meu ministério, eu tive que vencer no nome de Jesus, porque é claro que novinho no ministério, e muitas coisas acontecendo, tinha muitos ataques. A Sâmia viveu isso comigo, enfrentou algumas situações, resistiu algumas pessoas, deu palavra específica para algumas pessoas, e eu tive que fugir de algumas situações, entregar totalmente para ela. E é por isso que eu estou aqui, porque eu fiz essa escolha. Porque a carne para nada aproveita, diz a palavra. Mas tem um tempo que a carne fala de uma forma muito forte. E aqui nesse texto, nós vemos exatamente Esaú com esse desejo. Nós estamos falando dos nossos desejos. E a gente tem muito desejo. Independente da idade, temos desejos. Seja você muito novinho ou tenha você muita idade, temos que resistir esses ataques do diabo, vencer o ataque do diabo, porque senão o inimigo nos ataca fortemente. Se nós tivermos disciplina, toda a disciplina, eu sei que Deus vai evitar que a gente passe para muitas situações de arrependimento. Irmãos, disciplina é algo de Deus. E quero te dizer uma coisa muito importante. Quando nós vamos na palavra discípulos que nós falamos, e a palavra disciplina, elas têm a mesma raiz. Diga aí para o seu irmão, ó, disciplina e discípulo tem a mesma raiz. Coincidência ou não, Deus quer disciplina do discípulo, porque é a mesma raiz da palavra. E dependendo da situação, como aconteceu com Esaú, que fez uma troca errada
que vendeu a sua primogenitura, e a palavra diz que nessa escolha, imagina, irmãos, que escolha insignificante, ele trocou a riqueza, a primogenitura por um prato de alimento. Aí a gente olha para alguns irmãos que caem em algumas bobagens e diz assim: puxa, mas que coisa insignificante. Mas essas coisas estão na palavra, porque a gente tem que estar atento. Hoje pela manhã Deus nos falou: vigia, tem cuidado. E eu quero dizer uma outra palavra para você agora à noite. A liberdade, ela tem que ser com responsabilidade. Amém? Com responsabilidade. Algo que nós aprendemos da parte de Deus como igreja é que nós somos livres, mas temos que ser responsáveis. E se nos falta responsabilidade, amados, nós sabemos que Deus quer trabalhar o nosso caráter. Eu, nesses dias, porque o meu filho Azaf está reformando o apartamento, nós estamos hospedando a Karen e o meu netinho mais novinho, João Pedro. Ele está começando a andar. Eu desci com a Sami algumas vezes antes de vir para cá, para a gente dar uma saidinha com ele. E eu moro numa rua sem saída, e dependendo do dia, mais tranquilinho. Mas ele está aprendendo a andar e ele não quer dar a mão. Ele quer sair assim, a Samia chama de desbestado, porque ele está andando rápido, ele pega uma aceleração e ele está empolgado, porque está começando a andar, e é muito lindinho mesmo, mas ele não quer dar a mão para atravessar a rua. Ele insiste, e está naquela da pirraça, e segura e não quer, e do jeito que ele vai, iria morrer atropelado, mas rapidinho. Agora vamos aplicar isso à nossa vida. Ele quer andar sozinho. Quantos de nós queremos andar sozinhos, independentes? Mais rápido ainda. Aí a Bíblia mostra, amados, e sabemos disso, que isso mata, se a gente vai sem dependência. E Deus colocou os nossos pais para nos educar. Esse é o nosso papel de pais, educarmos os nossos filhos. E nós podemos admitir isso na vida do João Pedro, bebê, mas nós não podemos imaginar que um adulto continue tendo esse mesmo erro, essa falta. E eu quero lembrar de novo de Moisés. Quando Moisés foi feito homem, e Paulo falou, ele deixou de praticar as coisas de menino e fez uma escolha segundo Deus. O mundo é atraente. Aí nós, pensando sobre disciplina e a idade, muitos aqui, disciplina é estudar ao invés de matar a aula. Eu pedalo todos os dias e creio que Deus está nos colocando coisas muito práticas para que possamos aplicar na nossa vida. E na orla, pedalo sempre na orla, e eu vejo muitos rapazinhos e moças com aquele uniforme de colégio. No horário, eu sei que vocês veem isso nas cidades, e eles estão lá namorando nos banquinhos. E que idade eles têm para essas coisas todas, e que falta de responsabilidade. Então a disciplina, palavra de Deus para os jovens, é estudar, porque é de Deus.
Eu disse do sertão, fiquei muito feliz que agora, lá no sertão, naquela comunidade que nós ajudamos, aquele moço falando comigo, disse assim: olha, eu só na pancadaria fazia os meus filhos estudarem, e eles ficaram com raiva de estudar. Eu era grosseiro, bruto, é um matuto, uma pessoa lá bem do interior, inteligente a respeito das coisas sociais, mas queria, na grosseria, na agressão, no espancamento, ensinar os filhos a estudarem. E eu também chorei nessa hora quando ele disse assim: mas depois que vocês vieram para cá e que essas irmãs me ensinaram como que os meus filhos podem ter prazer pelo estudo, meus filhos hoje estão apaixonados por estudar, sem pancadaria. Amados, quando Deus entra na nossa vida, Ele entra para mudar essas coisas que vão mudar o futuro. Imagina, quando eu interrompi as situações na minha família, eu digo assim, quando eu me converti, que interrompi o adultério, que interrompi os enganos, que interrompi aquela situação de fazer filhos e filhos sem responsabilidade. Casei, fui fiel, já por 46, caminhando por 47 anos, estou fiel, quero terminar fiel. Irmãos, o que eu interrompi? Uma sequência de muitas desgraças na terra, porque fiz uma escolha de não pecar contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso uma disciplina, porque a carne que é o pecado, a carne que é a festa, a carne que é o engano, a carne que é a mentira, a carne quer mascarar tudo. Mas nós, quando estamos no Espírito, nós somos guiados pelo Espírito Santo. É assim que diz a palavra. E a gente começa a entender. Está aqui o Cleuber, que tem lá uma academia e que tantas vezes nos instruiu, nos ajudou, fez a medida lá da nossa gordurinha. Fazer exercício é muito melhor. É muito melhor você ter disciplina, ao invés de ter uma vida sedentária. A vida sedentária, ela provoca uma série de situações na nossa vida. Pode te levar para um hospital. Você insiste em não fazer aquilo que você tem que fazer com o corpo. No caso de Esaú aqui foi o alimento. E às vezes é um alimento em demasia, comendo coisas erradas, e a gente sabe a consequência disso. E é muito preocupante a gente olhar o versículo aqui, que a palavra diz que embora com choro, com lágrimas, buscando arrependimento, buscando que Deus trouxesse um tempo novo, ele não teve como consertar. E é isso que Deus quer nos advertir, porque a gente brinca com muitas coisas, mas tem algo que de repente você insiste e a palavra mostra que a gente não vai conseguir consertar. Quando eu orava e pensava nessas coisas, eu pensei nesse jogador, Daniel Alves. Riquíssimo, talvez o jogador com maior título, acho que é o mais campeão, que mais levantou troféu, é o mais badalado. E se pensar nas coisas da carne, esse homem podia ter tudo, mas se envolve numa desgraça de um estupro, e que ele, nessa situação, talvez vai ter que ser preso para o resto da vida. Está preso ou não sairá para o resto da vida. Tem coisas que a gente não consegue consertar.
Nós hoje já somos a escolha de tudo que decidimos. Pode pensar nisso hoje. Decidimos lá atrás, mas somos a soma dessas nossas decisões. Pode ser que estamos sofrendo muito, pode ser que estamos mais aliviados, mas o que Deus quer nos lembrar é que a escolha, ela pode construir ou destruir muitas coisas na nossa vida. E aí eu volto a dizer aos irmãos, temos que lembrar da oração e da palavra. Que situação dura, que exemplo difícil esse de Esaú, mas está na Bíblia. Embora buscasse com choro, com lágrimas, não teve como consertar. Então a advertência que eu disse aqui no início, para cada um de nós, pode ser que você já se safou de muitas coisas, mas pode ser que você caia numa cilada que não tem conserto. Então nós temos que vigiar, como Deus já nos falou na palavra, e orar em todo o tempo, para não cairmos em tentação. E eu tenho que cuidar de mim mesmo. Senhor, me guarda, me protege, me sustenta. Eu quero te escolher, toda a minha vida eu quero te escolher. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. E na nossa posição de homens, amados, quantas coisas implica a nossa vida. Porque à luz da palavra, Deus deu ao homem o governo da casa, o padrão da casa. Nós somos o cabeça da nossa casa, das nossas esposas, dos nossos filhos. O que as pessoas que estão mais próximas de nós veem em nós? Uma pessoa vulnerável, sem palavra, sem governo, uma pessoa séria e comprometida. Se você pensar em coisas e decisões que nós tomamos, em algum momento pode ter afetado bastante as nossas casas. Creio que Deus ainda vai nos falar sobre isso. Mas eu quero lembrar de um exemplo positivo, que é o exemplo de José do Egito. A gente conhece muito a história de José do Egito, né? E é uma história linda, linda, linda. Eu algumas vezes já chorei com as experiências de José do Egito. E eu fiquei pensando, novamente a palavra Egito, e eu fiquei pensando, Deus, que homem foi José do Egito? Como que de fato ele agradou o Senhor, passando por situações terríveis. Mas eu quero tocar numa situação de José do Egito, que foi a questão dele com a mulher de Potifar, a mulher do seu senhor. E ele lá na casa do seu senhor, a mulher de Potifar queria ter uma relação sexual com ele. Amados, já pensou um servo, um escravo? Ele poderia se aproveitar naquele momento e na carne, pensando nessas coisas todas. Mas o que José do Egito fez? Aquela mulher insinuante, insistente, que ele teve que sair correndo nu. Mas ele resistiu, louvado seja o Senhor. Fala para você mesmo, em nome de Jesus, eu tenho que resistir. Porque eu quero te dizer uma coisa, tem a dor, tem essa dor aí de você resistir um adultério, é verdade? Porque a carne deseja o adultério. E a gente sabe que as consequências são terríveis. É uma satisfação momentânea que estraga a vida da pessoa, abre um precedente terrível. São consequências inimagináveis. Louve a Deus pelo marido fiel,
pela esposa fiel. Devemos honrar homens e mulheres que são fiéis. E nós temos que fugir, atenção, fuja de toda a situação que você está correndo risco com o sexo oposto. Fuja. Porque o inimigo vai tentar criar ciladas. E nós temos que ter disciplina agora, para não chorarmos mais tarde. Está lembrando, amados? Ou está lembrado agora? Você jovem, ou você com qualquer idade, tenha disciplina agora. José do Egito não somente resistiu àquela situação de tentação, mas foi um homem que, se nós lermos a história dele, que exemplo de homem. Você pode ter a dor da renúncia, sim, que é uma disciplina. Mas quando você for indisciplinado, quando você for uma pessoa que cede à tentação, o pecado, isso traz consequências para a sua vida cristã, e a gente sabe que a batalha é muito grande. No caso de Esaú, ele tinha que resistir naquele momento à questão da alimentação. Tem alguma coisa que você é muito tentado, tentada, e você não tem controle, e talvez o médico já disse assim, não come isso. Aí, parece que batalha, né, irmãos? A gente tem nessa área. Porque depois a consequência disso, a gente sabe que é muito grande. Eu quero só lembrar que tudo começa com oração. Em alguns casos, com jejum. Tem quanto tempo que você não jejua? Jejua. Tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E jejum é algo de Deus, te sobra tempo para orar, para ler mais a palavra, para se concentrar a partir de manhã, dizendo para Deus, eu estou jejuando por esse motivo, eu estou pagando um preço por esse motivo. Nos nossos dias, tem muitos pais com muita dificuldade com filhos. E a gente sabe que a questão da educação de filhos é o nosso papel de pais. Aí tem a dor de corrigir. E nós dentro de casa, não foi, amor? Nós falamos agora, dizendo exatamente isso. A questão da disciplina, a criança, principalmente nessa idade, vai entender se a gente dá continuidade na vara. Mas se ela falhou, não tem vara da outra vez, ela fica sem entender, mas não teve vara, dá para falhar de novo. Então, a situação que dói quando nós corrigimos nossos netinhos, não eu, mas os pais que estão corrigindo os seus filhos, dói. Mas é melhor sentir essa dor de corrigir agora. A Keren, Pedro Henrique e Rebeca devem estar aí. E é claro que a gente teve tempos difíceis e aprendendo muitas coisas e pensávamos que era só na vara. Não é só na vara. Naquele tempo nos ensinaram que era muita vara. E eu me lembro que a Keren um dia resistiu, que os meus braços cansaram, o meu braço cansou. Amados, a gente tem que quebrar a dura cerviz desses nossos filhos que estão na idade de serem corrigidos. E depois tem outras correções que nós podemos aplicar, e a palavra nos ensina sobre isso também. É diferente, mas eu tenho que dizer que a dor de corrigir agora é menor
do que a dor que nós podemos passar com situações no futuro. Mas Deus falou para mim também, para falar para você, não se sinta condenado, porque tem pais que ouvem o que eu estou dizendo, e dizem assim, puxa, falhei. Não, em nome de Jesus, eu estou chorando com pais que têm situações que eles estão passando. Eu sei que eles cumpriram o dever de pai, porque qual de nós não tem erro, dificuldades, faltas? Temos também dificuldades, mas não podemos ser condenados. E eu te peço em nome de Jesus, não tenha condenação, porque o inimigo fica atacando e dizendo que você errou. E nesses dias Deus falou comigo, o acusador é o diabo, não é Deus. Deus não fica te acusando, essa voz não é de Deus. A disciplina de estudar é muito melhor do que a dor de ser reprovado. E é por isso que nós temos que fazer essas escolhas diante de Deus, entender o que Deus quer nos falar. E aí nós temos muitos detalhes para entender por que a nossa vida está desordenada. Tem a dor de não comprar, não é? Tem aquela vitrine, aquela tentação, aquele ataque, puxa, gostei. Eu quero até te dizer que aquele vestido que você gostou vai estar na vitrine outra vez, mais bonito ainda. Então espera, porque pode haver um tempo que você vai poder comprar, em nome de Jesus. Mas se você compra sem temor de Deus, olha como Deus está sendo prático com você. Se você compra sem temor de Deus, essa questão das roupas, dos sapatos, essas questões todas, das bolsas, os homens, eu quero trocar de carro a qualquer preço, troca de carro, não pode pagar, prestações, 5 anos, né? Nem sei se esse tipo de modalidade está acontecendo, mas ainda tem, né? O Willi deve saber melhor, não sei, eu só estou pedindo a informação. Só uma informação, ele não compra assim não, mas 5 anos, amados, para pagar, depois não consegue pagar a prestação, aí fica inadimplente, problema do SPC, e quem tem preocupação com dívida não dorme. Eu acho impressionante gente que tem dívida e dorme. Acho que ele está muito naquele versículo, vou deitar e vou pegar no sono, mas não é para ele que Deus está dizendo isso aí não, porque ele foi desobediente. Os cartões de crédito, amados, que hoje essas facilidades todas, e nós deveríamos fazer uma escolha, e os limites são altos, principalmente quem ganha muito tem um limite, quem movimenta muito, assim é o crédito. É por isso que os Estados Unidos e o americano é a nação, o povo mais endividado do mundo. Aí você chega, eles têm vários carros, várias casas, mas o que é dele? Está tudo sendo pago. E as pessoas dependentes da questão do cartão de crédito, porque fizeram uma escolha errada, estão pagando dívidas. Dívidas é uma coisa terrível, irmãos. Nós temos que nos livrar das dívidas. O que está escrito? A ninguém deveis, senão o quê? O amor. Antes de fazer a dívida, lembra que a Bíblia está dizendo que a gente tem que dever só o amor, não é ficar devendo, escravo das pessoas. Quem deve é escravo de quem emprestou. Leia o livro de Provérbios, 31 capítulos, quantas lições tem e quantas aplicações tem práticas do dia a dia e da vida, nas coisas que nós estamos falando à luz da palavra. Aqueles que pegam dinheiro com agiotas, juros altos, e se não pagar, mata,
no Brasil mata, e você deve conhecer matadores e mortos por causa de dívidas. Acontece muito com os drogados. O que é? Acerto de contas. Comprou o bagulho lá e não pagou. Vou matar. E matam. Falava agora no jantar, ali na mesa que eu estava, para os irmãos, que num dos povoados que nós estávamos, nós tínhamos ido lá em junho do ano passado, e voltamos agora, e eu evangelizando aquelas pessoas, e chegou o momento que eu sentei com talvez umas 5 pessoas, numa pracinha, e eles disseram assim, ali em junho do ano passado, vocês vieram aqui. Nunca tinha vindo um grupo assim aqui. Eu quero dizer que Deus mudou esse lugar de junho para agora janeiro, que vocês voltaram. Mas ela me contou uma história muito triste, que ela disse assim, naquela esquina ali, está vendo? Naquela esquina de lá, dá uma olhada, porque tem perfurações na parede, porque jovens foram assassinados, e tinha miolo da cabeça, e contando histórias de 5 jovens, assim num quadrado pequeno, que foram assassinados, e a polícia passava o tempo todo, quando nós estávamos lá, agora em janeiro, e a expressão daquela senhora, ou daquelas senhoras, era, mas Deus está fazendo uma limpa aqui, nós somos muito mais em paz, mas custou a vida de 5 jovens de 20, 22 anos, terrível. E nós temos muitas cidades no sertão, assim, situações de drogas baratas, crack, é a situação que escraviza as pessoas. Amados, Deus só tem a igreja para falar de Jesus. É o versículo que nós terminamos hoje, aqui com os irmãos pela manhã, que Ele nos ungiu, o Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele nos ungiu, para libertar essas pessoas que estão no cativeiro. Louvado seja o Senhor pela vida de José do Egito, que não fez como Esaú. Mas eu quero partir, para a gente terminar o que Deus está nos falando, e orar com vocês, dizendo de um homem espetacular, que foi Paulo. Irmãos, Paulo foi tremendo. E quero abrir com os irmãos Romanos, no capítulo 7. Romanos capítulo 7. E nós vamos ler dos versículos 15 até o versículo 25. Romanos 7, de 15 a 25. A gente sabe quem foi Paulo, depois de Jesus, um evangelista, um homem de Deus, um homem que escreveu essas cartas inspirados por Deus. Mas eu quero ler sobre Paulo, para a gente entender sobre nós. Quando a gente lê o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aqui, a gente vai entender a natureza humana. A gente sabe que tem Romanos 6, 7, 8, 3 capítulos que todos nós deveríamos ler cuidadosamente e aplicar à nossa vida. Mas vamos pegar o 7, 15, que Paulo está dizendo assim à igreja: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha esse homem de Deus abrindo o coração, para que a gente possa entender a natureza humana, porque eu não posso compreender esse meu modo de agir, pois não faço o que prefiro. Quantas pessoas preferem fazer o bem, mas não estão fazendo? E sim, eu faço o que detesto.
É Paulo que está confessando. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que não é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Talvez a conversão venha da consciência, da revelação, da iluminação. Isso aqui é uma atitude pecaminosa, eu tenho que cessar isso. É eu com Deus e eu com a palavra. Está escrito nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Nós vamos ver aqui adiante o que Paulo diz. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na sua carne não habita bem nenhum. Você quer briga, você quer contenda, você quer discussão, você quer partir para o ataque, você se sente injustiçado. Lembra que todos temos que orar, todos temos que estarmos dentro da palavra. Versículo 18 de novo. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. É a nossa natureza carnal. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo está dizendo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É repetição? Não. Paulo está trazendo a palavra do Espírito Santo para trazer conscientização. Vence o pecado, porque na carne, e se você não tiver o Espírito Santo, o domínio de Deus, se você não tiver essa obra de Deus em você, o que vai prevalecer é esse homem carnal. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. No geral, todos temos prazer na lei de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. A gente veio porque a gente tem prazer na lei de Deus. Mas o que precisamos? É vencer o pecado. Porque a gente tem prazer de vir, mas não vence o pecado. Não mudamos de vida. Sabe o que isso estraga? É a vida da igreja. E é por isso que as pessoas dizem assim: igreja? Quero isso não. Crente? Quero isso não. Conheço, tem um vizinho, tem um colega de trabalho, tem um amigo, tem um parente. É um péssimo testemunho. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu tenho que vencer a minha mente. Minha mente, ela vai me encher de direitos para arrumar confusão. Para de arrumar confusão. Deixa que esse leão que nós cantamos aqui, que ruge, possa rugir no seu espírito e te acordar e dizer para você: para de arrumar confusão. O que Deus quer nos dar é a mente de Cristo. É o que Deus fala, a mente de Cristo. É uma batalha? Eu também tenho. Mas eu tenho que tê-la em nome de Jesus. E eu tenho pedido ao Senhor Deus que a palavra possa cair no meu espírito, de tal maneira que eu possa vencer, que você hoje possa vencer, porque o que Deus quer nos dar é a mente de Cristo. E a palavra diz: guerreando contra a lei na minha mente, e me faz prisioneiro, te faz prisioneiro. Pode dizer: eu sou esse homem da lei do pecado,
que está nos meus membros. Precisa ser mais claro do que isso, que Paulo está colocando para que a gente, advertido por Deus, mude de vida. Aí Paulo chega à conclusão a respeito dele mesmo, e a conclusão que nós precisamos de ter também: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Os irmãos sabem que tem muitos outros versículos que calçam essa verdade, mas o versículo 25 diz assim, e aqui está a chave, o segredo de tudo que Paulo está escrevendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí o 8 diz assim, e a nossa vitória, temos que andar no capítulo 8, agora pois já nenhuma condenação há para os que, vamos falar comigo, estão em Cristo Jesus. Amém? Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo falando aos coríntios: eu não vou dar lugar mais à minha carne, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você pode considerar assim que tem muita batalha. A gente quer fazer o certo, mas está aqui a palavra nos mostrando que a gente precisa de Deus, que nós não vamos vencer sozinhos, que nós temos que fazer escolhas certas, e que a resposta está em Jesus, em Jesus. A gente não consegue prometer nada, a gente não consegue ser nada. Nossos acertos, como é que a gente leva adiante? Combinamos aqui com Deus, choramos aqui com Deus, vamos para casa e esquecemos. Precisamos da palavra da semana seguinte para nos avivar de novo. Eu quero te dizer assim, tudo começa com a questão de você admitir. Porque tem pessoas que não admitem. Eu falei hoje do moço que eu dei o telefone para ir para o psiquiatra. Eu já tinha dito para ele ir para o psiquiatra, mas ele não admite que está doente. E quem não admitir, eu estou doente, espiritualmente doente, não vai ser curado. Insisto, a oração e a palavra nos mostram essas coisas. Por isso que Romanos, no capítulo 7, versículos 25 até o capítulo 8, e você pode ler esse capítulo todo, e Deus então, Ele fala conosco, que a gente tem que entrar em Deus. Eu termino aqui com esses versículos de Paulo falando aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 25 até o versículo 27. Nós vamos orar e pedir ao Senhor. Capítulo 9, versículos 25 até o versículo 27, diz assim: todo atleta em tudo se domina. Dominar é ter disciplina. Às vezes nós queremos ser muito espirituais ou espiritualizados, e nos falta disciplina. O atleta tem que se dominar. Se ele vai para a Olimpíada, ele tem que se preparar. É tudo, dormir, alimentar, tudo, exercícios. E espiritualmente, isso tudo se aplica. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto. Estamos numa guerra,
eu corro com uma meta. Se sua meta são as coisas aqui da terra, só as coisas aqui da terra, amados, Deus nos falou pela manhã, nós queremos ir para o céu, mas tem uma diferença de destino e propósito. O destino é o céu, o propósito na terra é servi-lo. E para servi-lo, Paulo diz assim, versículo 27, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É uma advertência forte, que Paulo está dizendo assim, eu não fico esmurrando os outros, eu esmurro a mim mesmo. Eu tenho que ouvir Deus falar para mim e mudar a minha vida, porque eu estou numa guerra. Eu quero escolher a palavra, eu quero escolher o princípio, eu quero ser discípulo, eu quero conversão. Hebreus capítulo 12, do versículo 1, que nós temos uma quantidade de testemunha, mas nós temos que desembaraçar de quê? Do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e correr a nossa carreira. Irmãos, essa é a nossa escola. E eu quero terminar fazendo um desafio para a gente orar. Segundo Timóteo 2,5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Tem normas, tem regra. O teclado aqui, Willy. Quem? Está passando mal. Amém? Não, está bem, já voltou. Voltou do caminho do banheiro? Não. Não. É um momento sério. Irmãos, eu quero terminar colocando duas verdades assim importantes para a gente pensar e para orar. De manhã já entregamos muitas coisas, mas eu queria te fazer uma pergunta, e que diante de toda a palavra que Deus nos deu, fale com Deus agora. Nós estamos vivendo, qual que é nosso maior desejo na terra? Eu sei que você pode colocar, como falamos hoje pela manhã, conhecer o Senhor. Tem coisas que são de muita normalidade, que meu marido converta, que meu filho converta, que eu me converta. Pensa no que você mais quer, o que você mais deseja. Ouça o Senhor, ouça a voz de Deus. Tudo que Deus nos falou em todo esse dia. Tem pessoas começando a vida, tem tanto pela frente. Outros de nós no meio da vida, mais para o final da vida. O que ainda queremos demais, demais, demais. Senhor, eu quero. Pensa, ore, começa a orar sobre isso. Eu quero orar por você. E se você pensou, está claro, no desejo que você tem, eu quero te pedir, escreve, porque a segunda colocação que eu quero fazer é exatamente essa. O que você pensou tem que ter uma prática, tem que ter uma atitude, tem que ter agora uma ação, tem que ter um alvo. Para tudo que nós pensamos, até com a nossa oração, você tem que ter uma atitude. Você ora e age segundo a oração. Porque se você caminhar ao contrário da oração que você fez, a gente não vai ter uma oração atendida.
Então eu quero te pedir assim, escreve também as ações que você tem que tomar, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos orar e pedir ao Senhor que Deus trabalhe essas coisas na igreja, porque a gente sabe que essas escolhas, Deus está nos falando desde de manhã, essas escolhas, elas vão requerer de nós uma disciplina. A disciplina de falar com o Pai todos os dias, de conhecê-lo, de ler a palavra, de orar, de buscar ouvir o Senhor, falar com o Senhor, chorar diante do Senhor, confessar diante de Deus. E eu quero te pedir, age com disciplina, para evitar essa sequência de arrependimentos, essa sequência de instabilidades. Quantas pessoas na igreja vivem uma situação instável? O Espírito Santo de Deus quer trabalhar algo estável no nosso coração. Nós vamos orar ao Senhor. Vai colocando diante de Deus aquele espírito que Deus nos deu desde de manhã, para a gente lembrar de Esaú, que tomou uma decisão errada a tal ponto, e com lágrimas, chorando, buscou arrependimento, mas não teve como consertar. Que Deus tenha misericórdia de nós, daqueles que tomaram atitudes extremamente erradas, faltosas de tal maneira. Tem países que tem prisão perpétua, tem países que tem pena de morte, tem situações até que não são propriamente as nossas situações. Nem quero dizer que isso aqui no Brasil é bom, porque deixa as pessoas com vícios e situações muito graves, faltas em cima de falta. Aqui nós estamos falando de Deus, e nós estamos falando que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar esse algo novo na nossa vida. Controle os seus desejos, controle as suas ambições, os seus impulsos. Qualquer idade nossa, Deus está dizendo isso para nós. Controla, debaixo do controle do Espírito Santo. Aleluia. Deus pode trabalhar em nós. Se você está seguro do que Deus te falou, nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor para operar um milagre. Todos que pensaram num ponto específico, podem ficar de pé e nós vamos orar por você. Onde você estiver, fica de pé ao que Deus te falou especificamente. Coloca diante de Deus que nós vamos orar para que essas nossas ações elas sejam diferentes, para que nós não estejamos expostos como temos sido expostos a situações que deixam a nossa vida em risco, a situações que nós não somos edificados e que não edificam outros. Pessoas que convivem conosco e que sabem, somos falhos, mas as pessoas têm que saber que nós estamos lutando contra o pecado, com disciplina, com atitudes que podem glorificar a Deus. A vida cristã tem que ser algo que vai nos renovar totalmente. Isso é prático, e nós queremos algo prático da parte de Deus. Aleluia. Coloca diante de Deus. A minha oração não vai ser maior do que a sua intensidade no que você está pedindo. A minha oração, ela é parte do processo. A palavra diz que nós temos que orar uns pelos outros. Pede ao Senhor para renovar o seu coração hoje.
E eu tenho pedido ao Senhor, Deus faz uma obra completa. Não queremos ficar no meio do caminho. Qual seja a sua inclinação para o pecado, nós queremos hoje pedir a Deus: Senhor, combate o pecado. Se Paulo, que foi Paulo, confessa as coisas que confessou, tão menor eu sou, tão pequeno eu sou, mas Deus, eu quero um milagre, um milagre da conversão do meu coração, do meu espírito, da minha ansiedade. Seja específico com Deus. Nós vamos orar ao Senhor, mas é você, a sua oração. Já falei para alguém, você é o que clama, você é o que Deus ouve mais diretamente, você é a pessoa envolvida, você é a pessoa que tem que ser liberta, mas nós vamos orar por você, em nome de Jesus Cristo, para que Deus faça algo grande. E o Espírito Santo de Deus está nos dizendo, aquelas coisas que falamos pela manhã, pessoas me procuraram e disseram, eu vou devolver coisas em casa que não é meu, ou que não me pertencem, eu vou pagar a dívida, eu vou fazer isso. Irmãos, só com a ajuda de Deus, só com a ajuda de Deus, e nós precisamos da ajuda de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, cobre esse lugar agora, Pai. A palavra que saiu da tua boca, eu fui só instrumento, Pai, para trazer luz onde há trevas. Eu quero te pedir, transforma essas pessoas agora, opera um milagre em nós. Fomos convencidos pela tua palavra. Não deixa que isso seja só a emoção de um dia, mas que possa permear toda a nossa vida, direcionar todas as nossas atitudes. Senhor, que o pensamento e a entrega que esses irmãos estão fazendo, elas possam ser, a partir de agora, cobertas de ações, de temor do Senhor, de atitudes que glorificam a Deus. Em nome de Jesus Cristo, cura essas pessoas, sara essas pessoas, liberta essas pessoas, levanta-nos, Senhor. Nós confiamos em Ti. Obrigado por tudo que Tu nos falaste, Senhor, e pela cura que nós estamos recebendo, no nome de Jesus. Deus me falou uma outra coisa. Pode sair do seu lugar e orar uns com os outros. Nós vamos cantar um cântico. Deus tem colocado aí no coração dos irmãos um cântico dessa palavra, é isso? Então nós vamos cantar um cântico e pode sair do seu lugar e orar com os irmãos. Deus está falando assim também. Tem gente que não recebeu, mas é assim, amados. Não recebeu, Deus vai continuar falando. Um dia, Deus, na sua graça, vai alcançar. Ou então vamos aplicar a lição. Mesmo que o outro não tenha recebido, eu aplico a lição à minha vida. Louvado seja o Senhor. Pode sair para orar uns com os outros agora, para a gente cantar esse cântico para terminar. Pode orar. De repente tem coisas na sua casa, tem coisas com você, esposa, os filhos. Ore. Dentro da palavra pela manhã, nós temos que orar uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros. Glória a Deus. Amados, muito obrigado por toda a oração. Estamos juntos aí, até terça-feira, o finalzinho. Sei que Deus vai continuar falando através de outros irmãos preciosos também. E tudo que qualquer um de vocês precisarem de mim, estarei à disposição para a gente orar. Hoje pela manhã muitas pessoas vieram pedir
ajuda para isso ou para aquilo, irmãos, com prazer, estamos aí para servir. Dá um abraço no seu irmão, boa noite, até amanhã, 9 horas, todos juntos. Obrigado pela oração. Obrigado, meu amado.